Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja nos auxiliando neste momento tão precioso, que é quando o povo de Deus se reúne para buscar a face soberana do Senhor Jesus Cristo. Eu peço aos amados que abram a palavra de Deus no livro de Isaías. Isaías, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 11 e no decorrer da mensagem eu estarei lendo os versículos seguintes. Assim diz a palavra de Deus: Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das terras do mar. O amor que resgata e une. Podíamos dizer que esse é o amor de Deus. O amor de Deus não deixa para trás. O amor de Deus não abandona os seus. Também o amor de Deus não deixa que os seus estejam dispersos, mas ele busca e une. Nós vemos nesse capítulo o reino messiânico sendo introduzido por uma segunda restauração dos judeus. A primeira foi a de Zorobabel, em 537. Indicou uma restauração nacional. Desta vez, o povo disperso por todas as regiões geográficas, o leste, que se compõe da Síria, aqui citada, Elão, de Shinar, compondo o oeste, as ilhas do mar, referindo-se ao norte, Amate, referindo-se ao sul, Egito, Patros, ou Egito Superior, e Cush, ou Etiópia. Todas essas diferentes regiões não estavam envolvidas no primeiro ajuntamento, quando Deus fez com Zorobabel. Mas aqui é algo muito mais amplo, algo muito maior que qualquer outra situação que o povo de Israel já tivesse passado. Não só os judeus agora estariam sendo resgatados, mas também as nações gentias se reuniriam aos pés da cruz. Jesus Cristo, quando esteve no seu ministério, no Evangelho segundo João, capítulo 12, do 32, ele diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Ou seja, quando ele fosse levantado na cruz, seriam atraídos as nações a ele. Então, aqui é essa promessa de Deus. Diante de toda a dispersão que o povo sofreria por conta dos ataques inimigos da Assíria e de outras nações. E Deus diz: isso vai ter um fim, eu vou reunir o meu povo. Então, aqui você pode observar que há dois tipos de dispersão. Uma externa, que é essa que nós lemos, que é causada pelas desavenças, hostilidades e intrigas entre as pessoas, sejam elas da igreja ou sejam atritos e problemas, dificuldades que são enfrentados com as pessoas estranhas, os incrédulos. E essa dispersão externa é ela que causa separação dos casais, separação entre familiares, separação entre irmãos em Cristo, guerras, discórdias, contendas. Existe também a dispersão interna, que é causada pelos pensamentos corrompidos,
pelos pensamentos negativos distorcidos, que é alimentado pelo egocentrismo. Esta é a causa primária da dispersão. Não existiria a segunda se não existisse essa, que é ela justamente que dá origem à separação da união, da comunhão dos irmãos, como também da comunhão para com o próprio Deus. Então, não há possibilidade de salvação diante dessas dispersões. Guerras externas e guerras internas. Todos estão perdidos, inclusive o povo de Deus, a não ser que você seja achado pelo Senhor, buscado pelo seu amor. Que é a primeira coisa que nós vamos ver. O amor de Deus resgata os dispersos, aqueles que foram dispersos visivelmente, externamente, quando a culpa é do outro, quando há intrigas e discórdias. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado. Então é esta restauração, é esse resgate que o Senhor tem feito no meio do seu povo. O Senhor prometeu pelo profeta Isaías ao povo de Israel lá, e esse resgate se cumpriu. À medida que Jesus Cristo foi levantado na cruz, o povo foi resgatado e foi atraído a Ele. Agora as nações estariam sujeitas a Israel. Haverá um resgate de todos os do povo que foram espalhados pelas nações por causa do exílio. Judá e Efraim, ou seja, o sul, o reino do sul e o reino do norte, jamais não seriam nações divididas, mas estariam unidas e salvas pelo Senhor. Isso seria algo feito desde as regiões mais longínquas que você possa imaginar, até onde alcança a mão do Senhor, até onde vai o Senhor. O salmista bem disse que não tinha como escapar da presença de Deus. Se subo ao mais alto dos céus, lá está o Senhor. Se eu desço ao mais profundo do abismo, lá está o Senhor. Isso não deve nos causar medo, pavor. Pelo contrário, segurança e paz. Porque nós sabemos que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele arrancaria o seu povo à força. Como alguém que sabe que precisa arrancar uma planta pela raiz, assim o Senhor fez com o seu povo. É isso que o apóstolo Paulo traz de informação quando ele escreve sua epístola aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si pelos nossos pecados. Percebe para onde ele foi? Ele foi para a podridão dos teus pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, para arrancar você desse mundo perverso. Você acabou criando raízes na podridão do mundo, e o Senhor não permitiria que uma planta que lhe pertence ficasse pertencendo ao mundo. E aí ele te desarraigou, sim, porque isso é o que significa esta palavra. Desarraigar quer dizer arrancar pela raiz, arrancar a força. Arrancou você deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Foi isso que ele fez. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim o Senhor fez, por amor a você. O amor do Senhor resgatou você. O amor do Senhor resgata os dispersos. Não adianta, não existe pecado no mundo que possa te afastar do Senhor. Fazer com que o Senhor se esqueça de você. Fazer com que o Senhor não se volte em busca de resgatar você. Então, nós estamos vendo que há dois tipos de dispersão, a externa e a interna.
A externa é essa, que você acaba sofrendo a maldade do teu próximo. Quando ele xinga você, quando ele faz uma maldade a você, quando ele te trai, quando ele faz alguma coisa, há um quebra, há uma desavença, uma separação, e cada um começa a ficar dispersos, fugindo um do outro, e o Senhor resgata dessa dispersão externa que é causada pela maldade que vem de fora. Mas há também a dispersão interna, que é causada pelos pensamentos corrompidos. Esta é a origem de toda dispersão, é a origem de toda separação do homem com Deus e com o seu próximo. Diante disso, não tinha como haver possibilidade de salvação, a não ser que você seja achado por Ele. Porque o amor de Deus é que une os conflituosos, resgatando você da dispersão interna, quando agora a culpa é tua. Porque a culpa nem sempre estará no outro, a culpa também estará em você. A maldade que causou a separação, o desgaste, a desavença, pode sim ter surgido de você. E quando surge de você, agora você está corrompido internamente, você se dispersou internamente. Muitas vezes ninguém nem sabe disso, porque afinal de contas, quando você vai contar o ocorrido, você se apresenta como vítima. Você nunca conta tudo, sempre conta o que o outro fez de maldade. E aí todos olham para você e dizem, não, ele está de bem com Deus, ele não está disperso. E começam a condenar aquele que ele culpou. No entanto, Deus sonda os corações e ele sabe quem é que de fato está corrompido por dentro. Do versículo 12 ao 14 você lê: levantará um estandarte para as nações. Olha que coisa linda. O Senhor agora não levantaria um estandarte apenas para Israel, mas seria levantado um estandarte para as nações, que ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim. Olha onde estava a causa da dispersão no meio do povo de Deus, no coração de Efraim. Mas ele afastaria a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará mais Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão por sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão a mão, e os filhos de Amon lhes serão sujeitos. Aqueles que se faziam senhores, agora seriam servidores. Seu próprio povo tornará de todas as terras com as quais foram espalhados para se juntarem em um só povo. Como diz o versículo 10, naquele dia recolherão as nações a raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Então assim será. É uma união tão intensa, é uma união tão soberana, é uma harmonia e uma comunhão tão absoluta, que vem do divino, que procede do Espírito Santo, que fará não só com que irmãos se reconciliem quando estejam brigados, mas que inimigos se unam como irmãos. Antes de vencerem os inimigos internos, precisa-se vencer os inimigos, os externos, precisa-se vencer os inimigos internos. Por isso que Deus está dizendo que afastaria a inveja de Efraim, o ciúme de Efraim, que eliminaria a hostilidade de Judá, porque era algo que estava no coração deles. Então, Deus iria resolver a dispersão externa, mas agora Ele está dizendo que primeiro precisaria resolver as desavenças internas que existiam no coração de cada um do seu povo.
Então é uma busca por união. E essa busca por união, ela passa pela abnegação. Você tem que se abnegar da tua arrogância. Quando é que você sabe que Deus está trazendo você e unindo ao povo dele? Quando é que você percebe que Deus não está deixando mais você disperso? Quando o teu interior começa a mudar. Quando aquela raiva que você tinha porque alguém falava uma coisa que você não gosta, já não fere mais, já não te aborrece mais. Quando aquilo que você sentia só quando olhava para a pessoa que você não se dava bem e te causava angústia, agora não faz nenhum sentido mais. Porque o que você quer é resgate, o que você quer é restauração. Então você começa a abrir mão da tua arrogância, da tua prepotência, de se achar que está na razão, de se achar que tem seus direitos e que esses direitos precisam ser requeridos. Quando você abrir mão da tua arrogância, você começa a entender que Deus está te resgatando dessa dispersão interior. Quando só o que tiver for amor, compaixão, compreensão, é óbvio, repreensão também, mas a repreensão sendo parte do amor e não do rancor. A busca pela união passa pela abnegação, não só da arrogância, mas até do próprio direito. Sei que você tem direitos, e Deus vai requerer daquele que não te der o direito. Porém, quando você abre mão dos seus direitos por um bem maior, pela glória de Deus e para a restauração do teu irmão, você está tendo provas de que Deus te resgatou da dispersão interna. Sofra o dano. Melhor será do que deixar o estrago acontecer e vir o escândalo. Se você sabe que fazer questão pelo teu direito vai trazer escândalo, porque vai fomentar mais briga ainda, abra mão do seu direito, sofra o dano por amor a Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aos coríntios na sua primeira epístola, quando os coríntios estavam se degladiando, brigando, invejando, provocando uns aos outros com ciúmes, e ainda assim levando para as autoridades mundanas os casos internos da igreja, de suas contendas e discórdias. O apóstolo Paulo disse no capítulo 6, do 5 e o 7, para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade. Que vergonha não ter um sábio em quem vocês confiem. E o 7 diz, o só existir entre vós demanda, já é completa derrota para vós outros. Então a derrota não começa quando você perde a causa perante o juiz. A tua derrota começa quando a demanda passa a existir. Só o existir brigas entre vocês já é uma derrota. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que você não pode sofrer a injustiça? Porque sempre os seus direitos têm que ser colocados ali, num pedestal, para que todos te exaltem. Por que você não pode sofrer a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que é que tem? Por uma causa maior, sofrer o prejuízo. Cuidado, você, para que você esteja buscando resolver o problema, não porque você quer ver o problema resolvido, mas para que você se mostre como o certo da questão. Se você vai em busca de resolver a contenda, porque você está interessado em mostrar que você era o certo nessa briga, você está corrompido pela vaidade, pelo orgulho, você está disperso. Você precisa buscar resolver a questão não para mostrar que está certo, mas para que haja paz, que foi o que Cristo disse. Se teu irmão pecar contra ti, vai você sozinho entre ele, não queira aparecer não. Vá com ele sozinho e repreenda-o.
isso é amor. Mas saiba que você precisa ir, porque você tem que ter interesse em ganhar o seu irmão, e não ser o certo da questão. Se ele se arrepender, ganhastes o teu irmão. Agora, não desista tão fácil dele. Se ele não te ouvir, chame irmãos idôneos, uma ou duas testemunhas, vá lá e converse novamente com ele. Se ele não quiser ouvir, nem com testemunhas, a igreja tomará providência. Então assim é, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Isso diz Provérbios 15:1. O que é que você está fazendo? Você está indo resolver os problemas com resposta de ira, de arrogância, de prepotência? Porque isso só vai agravar a ira do outro. Mas a resposta branda vai desviar o furor. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe reprime. Ele não confia na sua ira. Porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Então sabe por que as contendas existem? Porque você instiga a ira do teu coração. Não há misericórdia, não há brandura, não há paciência, não há empatia. É por isso que se produz as contendas. Provérbios 30:33. Ainda no 15:18 de Provérbios diz: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a ira. Percebe qual é a sua missão? Jesus apaziguou a ira de Deus sobre nós. Era a ira justa de Deus. Ele abriu mão dos seus direitos por amor a você. Veja que exemplo. À medida que ele não pecou em nada, nem por pensamentos, por palavras, por ações, à medida que ele cumpriu toda a lei de Deus perfeitamente, era direito dele requerer todas as bênçãos escritas no livro da lei. E o que ele fez? Ele disse: não, Pai, lança sobre mim todas as maldições escritas no livro da lei, para que esse direito das bênçãos recaia sobre o teu povo disperso. Percebem que grandeza? Aos Gálatas, Paulo mostra como isso ocorreu no capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele foi lá e nos desarraigou do mundo, da maldição da lei. Nossa, é o nosso herói. Sim, mas a que preço? Você foi salvo pela graça, mas não foi de graça. Houve um custo. Alguém pagou um preço. Não foi você, foi de graça a tua salvação. Mas alguém pagou um alto preço. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. É esse Senhor que te salvou da dispersão externa e interna. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ninguém levou ele para lá. Ele espontaneamente foi a caminho da maldição por te amar. Então, há dois tipos de dispersão: a externa, que era aquela que você viveu há uns poucos anos atrás, ou meses, ou dias, não sei, quando foi que você veio ao ajuntamento solene, ao ajuntamento da comunhão, não sei, mas houve um período que você não tinha interesse por isso, você estava disperso externamente, muitos até com raiva de crentes, chamando crente de bode e aquilo e tudo outro, estavam dispersos, desavenças dispersando, desavenças externas. E aí Cristo te salva e te traz, mas não antes de resolver e de te salvar da dispersão interna. Porque todo esse ódio, essa arrogância, essa prepotência de achar que era melhor do que o outro,
foi também sanado por amor de Cristo. Não há possibilidade de salvação, lembre-se disso, a não ser que você seja achado pelo Senhor. E aqui entra o terceiro aspecto da mensagem. O amor de Deus destrói as barreiras. Ele resgata os que estão dispersos externamente e internamente, destruindo as oposições. Veja o que diz do versículo 15 ao 16. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra Eufrates, e ferindo dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer um atravessará as sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como o houve para Israel num dia em que subiu da terra do Egito. Grandiosa mão, poderosa, a do nosso Deus, que destrói todos os inimigos. O Eufrates era uma barreira a ser vencida. Como eles atravessariam o Eufrates para voltarem para Jerusalém? O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito. Com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais. Aqui você vê uma referência também ao Mar Vermelho, que foi um impedimento de fazer com que o povo tomasse caminho à terra prometida, e que fazia também com que o povo estivesse ali subjugado e fosse destruído pelo exército de Faraó. E aí Deus faz a referência: olha, do mesmo jeito que eu fiz lá no Egito, eu vou voltar a fazer. Só que ele fez de uma forma suprema. Ele não só dividiu todos os empecilhos que faziam separação entre você e ele. Ele não só dividiu com a morte de Cristo, mas ele também dividiu, rasgou ao meio o mar do inferno, pelo sangue vertido na cruz do seu Filho. Foi assim que Deus o Pai o fez para te salvar. As portas do inferno não têm poder contra a igreja. Ele prometeu isso quando ele disse que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer contra elas. Ou seja, você ia partir ao meio as portas do inferno. Só precisaria de uma coisa: marchar. Do mesmo jeito que precisou para que o povo avançasse, foi Moisés mostrar a autoridade de Deus e ordenar ao povo que marchasse. Assim também é o sucesso da igreja. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iam resistir. E o que precisa? Só precisa você marchar. E todas as barreiras naturais e espirituais que te impedem de unir mais e mais pessoas a Cristo serão destruídas. Deus estará rasgando as barreiras e despedaçando-as. O Senhor destruirá totalmente o braço do Egito. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. E aí você olha e diz: não, é muito difícil. E você olha para aquilo que você percebe que precisa ser feito, e você começa a colocar empecilhos. Você começa a ver gigantes, você começa a dizer: é impossível. Mas a única coisa que você precisa fazer é marchar, confiante de que Deus destruirá toda a oposição. Como ele abriu o Mar Vermelho, ele vai abrir essas barreiras, essas oposições cairão por terra. Você verá que acontecerá com você o que aconteceu com Josué e Calebe, quando o povo olhava para os gigantes e diziam: nossa, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e nós também nos vemos como gafanhotos diante desses gigantes. E Josué e Calebe se levantou e disse: não façam isso,
Parem com essa loucura, porque o Senhor já nos deu a terra que nos prometeu. Esses gigantes, nós vamos devorá-los como quem devora pão. Creiamos no Senhor e sigamos em frente. Josué e Calebe foram honrados com tamanha coragem e fé. Então, as barreiras serão transpostas. Aquilo que você olha e diz é intransponível, Deus faz ruir como que não seja nada. Para conseguir, lembre-se, é só seguir em frente. O ápice da restauração, o ápice da união, o ápice do resgate está em Cristo. Isaías está falando de Cristo, de que ele ia juntar o povo, um povo até que eram inimigos mortais, seriam agora unidos em Cristo. Veja o que Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Deus fez. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele te resgatou do império das trevas. Você estava preso por Satanás. Você vivia fazendo a vontade dele, achando que era tu que mandava no teu próprio nariz, achando que eram os teus desejos que você estava fazendo, realizando, mas não, é porque você era escravo de Satanás. Você pertencia ao império das trevas, mas ele te desarraigou, ele tirou você de lá, te salvou e juntou ao povo dele para o reino do Filho do seu amor. Lembre-se, a sua força não está no que você faz. Em momento nenhum aqui, Deus está fazendo com que você seja o autor de sua salvação. Mas ele faz tudo por você. E quando você marcha, você não marcha para vencer nada. Você marcha porque o caminho está plano. Não tem mais nenhuma dificuldade. Quanto mais você entender que depende do Senhor, mais poder você vai ter do Senhor. Como diz Paulo aos Efésios, na sua epístola, capítulo 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir num dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Mas faça isso se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Então, amados irmãos, não esqueçam, há dois tipos de dispersão. Uma que é aquela que você enxerga externamente, fora de você, que é causada por desavenças e hostilidades que partem do outro contra você, que separam casais, que separam famílias, que separam irmãos em Cristo. Mas o Senhor vence todas elas. Confie, seja paciente, amoroso com aquele que está em falta. Mas para que você faça isso, você precisa também ser restaurado, resgatado da dispersão interna, que é causado pelos pensamentos corrompidos, pela tua negatividade, pelas distorções cognitivas, devido ao egocentrismo. Esta é a causa primeira da dispersão, que dá origem não só à separação da comunhão com os irmãos, como também à separação de Deus. Então, não há possibilidade de salvação, a não ser que você seja achado pelo amor de Deus e resgatado do meio dos dispersos. A não ser que o amor de Deus una você diante de tantos conflitos. A não ser que Deus destrua todas as barreiras e empecilhos que te impedem
de estar em comunhão com Ele e juntos com os seus queridos irmãos. Deus abençoe a amada igreja e que o Senhor nos una cada vez mais no seu reino. Presbítero. Irmão, como resposta da igreja, a quinta parte do culto, iremos abrir as nossas Bíblias ainda no Salmo 136, versos do 23 ao 26, em que iremos fazer essa leitura de forma alternada. Amém? A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tributai louvores ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim lemos, meus irmãos, Salmo 136, verso 23 ao 26. Quem pode o Senhor, o amor, contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de nosso Jesus, quem poderá contar? Vamos abrir os nossos hinários, meus irmãos, no hino de número 89, Amor Sacrificial. Senhor, a Ti respondemos.
Pode sentar, meus irmãos. O irmão Osmar agradeça ao nosso Deus em uma oração de gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. E logo em seguida o nosso pastor Adalberto Júnior ora uma oração apostólica por toda a igreja, por todos os irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, reunidos aqui, agradecemos a Tua santa presença e Te louvamos de coração, aceitando os Teus desígnios sobre nós, trazendo sobre nós a Tua proteção e a Tua bendita palavra que nos alimenta. Que sejamos agraciados sempre por esta porta que se abre, a graça que nós recebemos para nos libertarmos de nós mesmos, nesta batalha tão cruel que é encontrar em si toda a liberdade que possamos encontrar no Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos por essa semana que se inicia, porque afinal já podemos contar que hoje já seja domingo, o dia reservado para o descanso, mas mesmo neste sábado nos despedimos aqui na igreja para nos irmos para casa em paz, com saúde. Abençoa todos os nossos irmãos na igreja para que vivamos na comunhão de Cristo, para que possamos estar sempre na Tua presença, Pai. Abençoa o casal Guilherme e a Jéssica, que haverão de se casar, para a Tua honra e Tua glória, Senhor, que sejam felizes, e aqui oramos já de então para essa realização, por esse feito tão importante dentro da nossa igreja em Agrestina e aqui em Bezerro, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso eterno, amoroso e soberano Pai, que a comunhão, as consolações e a união no Santo Espírito de Deus, e que a fidelidade, a paz que excede todo o entendimento no Senhor Jesus Cristo esteja com todo o povo de Deus espalhado pela terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Hoje, esse é o último culto de Jéssica e Guilherme, né? Como solteiros. A partir da semana que vem já estarão cultuando a Deus casados. Com a graça de Deus.